Nesse episódio de Esquecimentos e Lembranças, essa série que tem por corrimão o livro do pastor Dreher, 190 anos de imigração alemã no Rio Grande do Sul, Esquecimentos e Lembranças, como um mote muito bonito, aliás, eu já não me canso de elogiar. Nós vamos abordar nesse episódio a questão da industrialização. Vamos dar alguns toques, digamos assim, no que houve de mais importante, né? Uma coisa fascinante que eu vi no seu livro, pastor, eu nunca pensara sobre isso, né? Só conta, a partir das picadas, a formação das vendas, né? Que são esses entrepostos, né? Sim. De comunicação, né? Cumprindo um papel que eu confesso ao senhor que eu não suspeitava, né? Sim. Quase que como são pequenos consulados, digamos assim, né? Que faziam a vinculação ou a ligação dos excedentes de produção nas picadas para os centros maiores e trazendo também os manufaturados desses centros e repassando tecidos e por aí afora, coisas que não eram, a colônia não era autossuficiente, digamos assim, né? Então essa coisa, e aí as vendas, cumprindo esse papel, acabam gerando, que coisa bonita, eu nunca suspeitara, o acúmulo de capital. Justo. Como é que chega ao capitalismo, dá para estudar no Rio Grande do Sul. Que coisa bonita. Eu acho que a gente tem que diferenciar a industrialização do Rio Grande do Sul da industrialização de São Paulo. O capital comercial predomina na industrialização do Rio Grande do Sul, enquanto que em São Paulo você tem o capital oriundo do latifúndio, do trabalho escravo. Como é que surge o capital? Marcadamente o café. O café. São os barões do café que vão transferir os seus capitais para a indústria depois, né? Se associando a outros capitais e criando grandes conglomerados. Enquanto que no Rio Grande do Sul a característica da nossa primeira industrialização é o capital comercial e a pequena indústria familiar, né? Isso é uma característica nossa, o que faz com que muitas vezes a indústria do Rio Grande do Sul ela termine a familiar na terceira geração, né? Porque aí você tem que dividir capital e o empreendimento não se torna mais sustentável. Então, e aqui eu volto a dizer, o Rio Grande do Sul ele foi pioneiro na criação de uma nova instituição que era a picada, onde você tem famílias produzindo, alimentando-se muito bem e gerando excedentes. E esses excedentes vão encontrar mercado no país através daquela outra instituição chamada a venda, a pequena casa comercial, que é um centro aglutinador de muita coisa na picada, na colônia. O agricultor que tem algum capital sobrando vai pedir para o vendeiro cuidar desse capital. E às vezes ele paga um juro para o vendeiro, o banco às avessas, né? Para cuidar desse dinheiro, para ele não ter o dinheiro em casa, onde poderia ser roubado. E o vendeiro fica ali devendo favores. Então eu encontro, às vezes, junto à venda, o primeiro sinal de indústria no Rio Grande do Sul. E eu acho que a gente tem que distinguir artesanato de indústria, né? O artesão ele trabalha sozinho, ele faz o seu produto e vai colocá-lo depois no mercado. Então, aquelas índias que faziam ponchos nas estâncias do Rio Grande do Sul, isso não é indústria, isso é artesanato, né? A indústria requer produção em série, um mercado para os seus produtos e assim. Então, na picada, eu tinha artesãos. Eu precisava de bancos, eu pedia para o vizinho, que entendia de marcenaria, para ele fazer os bancos e ele me fornecia. Ele podia ser um ferreiro, mas ele ainda não produzia pregos em grande quantidade para vender, ou ferraduras em grande quantidade. Ele fazia os pregos dos quais se estava necessitando, ou a faca que eu encomendava para ele não produzia 200, 500, 1000 facas para ser vendidas em outras localidades. Então, e para criar a indústria você precisa do capital. E o primeiro acúmulo de capital no Rio Grande do Sul vai se dar
nas vendas. Pegar um exemplo, eu vou para São José do Hortêncio. Lá eu tenho o imigrante Train, que começa a produzir, que tem a sua venda. Ele compra os excedentes dos colonos e importa para a venda produtos que não têm os colonos. A casimira inglesa, por exemplo, os botões, a máquina de moer carne que o colono vai precisar para moer a carne para fazer a linguiça, que ele vai defumar no seu próprio defumador, mas isso ainda não é um frigorífico. Isso é artesanato, ele faz os seus embutidos em casa e eventualmente ele pode vender alguns dos embutidos para o vendeiro que vai vender a linguiça que fica pendurada na venda ali. Ele pode comprar a banha, o vendeiro, e vai exportar essa banha para outras localidades, mas ele ainda não tem um frigorífico. Tá? O vendeiro, ele pode, com o capital acumulado, abrir uma nova venda. E o Carlos Train vai abrir uma filial no Porto dos Guimarães para o seu filho, Carlos Train Filho. Tá? E o Carlos Train Filho vai ter filhas que vão se casar com dois rapazes. Um da linha nova, que na linha nova está fazendo capas na máquina de costura, essas capas para tropeiros. E ele agora vai financiar esse genro, e esse genro vai contratar outras pessoas para costurar as capas segundo o modelo que ele está desenvolvendo, e esse genro depois se transfere com a sua produção de capas para o bairro Navegantes, em Porto Alegre. E esse genro do Carlos Train Filho se chama Anton Jakob Renner, que vai criar o Parque Industrial Renner, onde ele vai começar a produzir, distribuir sementes de linho para colonos produzirem o linho, porque ele precisa de matéria-prima, e aí ele vai fazer o tecido de linho, e os homens muito tempo vestiam os seus ternos de linho, e as senhoras tinham os seus vestidos de linho. E com a sobra dos fiapos, ele vai produzir feltros Renner. E ele precisa de corantes para os seus tecidos que ele está produzindo, e vai começar a produzir as tintas Renner. E então ele vai criar agora, como ele está fazendo o pano, e não só mais as capas, eu ainda usei capa Renner para ir para a escola, ela era azul marinho, e em dia de chuva muito intensa, a chuva penetrava também na capa Renner, e a minha camisa branca ficava tingida de azul marinho, porque não era cores firmes ainda. Mas ele vai criar toda uma indústria de tintas Renner, com um gênero que é Hermann, e depois vai ser tintas Renner Hermann. Tá? Então, e ele cria uma cadeia de lojas para vender os ternos que ele está vendendo. E todo o Rio Grande do Sul, de repente, tem as lojas Renner, tá? Que vendem. Montenegro, na Ramiro Barcelos, também tinha a loja Renner, né? À frente do Cine Tanópolis. Para bem situar o pessoal, tanto do Vale do Caí como um todo, mas sobretudo do Montenegro, né? Eu acho que seria didático estabelecermos aqui a relação de parentesco desses Renner, né? O pai na realidade, a gente, em Montenegro, conhece o A.J. Renner, né? Sim. O A.J. Renner é filho do Jakob Renner, né? Que é da linha Feliz, é isso? Também da linha Feliz. Da linha Feliz. E que se estabelece em Montenegro com fábrica de banha. Esse é o ponto que eu ia comentar consigo. Esses excedentes começam, nós temos aí fabricação, basicamente, quando se sai do artesanato, pastor, e começamos esse trabalho já industrial, ou seja, de volume, de quantidade, nós teremos sobretudo banha, cervejaria também, né? Cervejaria e a parte de tecelagem, né? Seriam os três meios assim que dominam a tecelagem e o couro. E o couro. O couro. Exatamente. Os coturnos, quer dizer, o couro já começa mais cedo, mas são pequenos artesãos que estão fazendo, e o couro. Mas sempre por trás tendo o capital da venda.
E também tínhamos alguma produção Agora, de metais também já nessa época? Alguma coisa com metalurgia, não? Tem, por exemplo, um vendeiro de Agudo vem e se transfere para Porto Alegre e compra uma ferraria e começa a produzir pregos. Os pregos Gerdau existem até hoje e vai se transformar num grande complexo metalúrgico. Que maravilha. Então, mas de novo eu falei para você não vender. Agora pode acontecer que algum imigrante veio com capital e o know-how. Aí você tem Ernesto Neugebauer, que vem para Porto Alegre e vai abrir uma fábrica de chocolates. E balas, né? Eu tomava o meu guri, que era chocolate em pó. Achocolatado, né? Do Neugebauer. E a grande alegria para a criança era comer um chocolate refeição. Sem dúvida. Que ficava chupando para durar bastante tempo, porque quando acabava levava tempo para ganhar um novo chocolate. Ou eu penso, por exemplo, as fábricas de embutidos, que Oderich começa em Canoas, depois se transfere, Adolfo Oderich começa em Canoas, depois se transfere para São Sebastião do Caí, e hoje tem inclusive em Pelotas, onde está enlatando doces e coisas assim. Mesmo Goiás, ou Ritter, que é o vendeiro na linha nova, ele no porão da sua casa ele produz cerveja. Mas o Ritter vai se unir depois a Bob e Zassen, e mais um outro, e Christoffel, que também são produtores de cerveja. E eles vão criar a cervejaria Continental em Porto Alegre, mas compram também a cervejaria do Ziane, em Montenegro, que produzia a cerveja Primor. Eles compraram essa? Compraram essa e fecharam, para ter o monopólio. Poxa. E mais tarde a Brauerei Hans Maser, que vai dar Brauerei, cervejaria BRA, mais o H de Hans e o MA de Maser vai dar a Brahma, não é? Que vai comprar esses todos. Então, é muito interessante esse processo. De repente, famílias podem se unir a outras famílias. Ou eu penso no imigrante alemão Ludwig Hedrich, que vem primeiro para Hamburgo Velho, ele entende de fundição, depois ele leva a sua fundição para Montenegro, onde até hoje se faz a panela da vovó. Afortunadamente, Montenegro conta ainda hoje com a indústria Hedrich, que é a empresa mais antiga de Montenegro. Verdade? Hoje, hoje é. Das que sobreviveram, é a mais antiga de Montenegro. Então, que naturalmente passam por crises. Me parece que a mais antiga, salvo o melhor juízo, a mais antiga é a Hedrich, depois me parece que vem a Farmácia Motim, e a terceira empresa mais antiga é o Jornal Progresso. Beleza, parabéns. Parece que é o terceiro. Por essa questão. Então, aqui e agora vai surgir toda uma triangulação. Por causa da picada, vai poder surgir o pequeno comércio urbano também. Que é o artesão que vive em função desse, o funileiro que vai fazer produtos também, mais as pequenas relojoarias, óticas, fábricas de tecido, Selig, talvez uma das mais antigas em Montenegro, ainda pela tradição. Que persiste. Então, mas eu me lembro de Montenegro com uma infinidade de casas comerciais que se estabelecem. Eu penso, por exemplo, na família Schüller, em Montenegro, que estava ligada à navegação, ao pequeno comércio, a fábrica de móveis, armazém, oficina mecânica, são de um Schüller que prepara para os diversos filhos terem cada um o seu negócio, ou depois vão se tornar profissionais liberais, entrando na advocacia, no sistema bancário, ou coisa assim. É muito interessante você acompanhar essa dinâmica do Rio Grande do Sul. Então, você vai ter o alemão começando a industrializar o fumo,
em Santa Cruz do Sul, ou fazendo charutos em Rio Grande e Pelotas, né? Ou então entrando na área da metalurgia. Hoje, para nós, o grande polo metalúrgico é sempre Caxias do Sul, a região italiana, se lembra Abramo Eberle e os sucessores. Mas eu tenho que lembrar, por exemplo, o Valic, foi um nome importante, fogões, refrigeradores, geral, a Companhia Geral de Indústrias em Porto Alegre, né? Então, é um capítulo impressionante, quer dizer, mas esse tipo de indústria hoje desapareceu em boa parte, algumas persistem ainda teimosamente, né? Outros tiveram que se associar, né? É impressionante a quantidade de frigoríficos que existiram no Rio Grande do Sul. Isso levava a incentivar o pequeno agricultor a produzir ou o gado, ou o leite, ou os porcos. E os porcos vinham a pé do interior de Montenegro até o frigorífico. Aliás, eu li um pouquinho sobre o A.J. Renner, né? Voltando um pouquinho à genealogia dos Renner, é o Jacob, ele tem vários filhos, ele cria a fábrica de banha em Montenegro, na beira do rio. Um dos filhos dele é o Antônio Jacob, o outro é o Júlio. Sim. Júlio é pai de Gaspar, e pai dos 3 filhos depois, que temos a honra de conhecer, né? Mas é interessante, o A.J. Renner, ele depois vira deputado provincial, inclusive, né? Deputado classista. Exatamente. Na época de Vargas. Exatamente. E eu dei uma olhadinha, assim, meio passei os olhos sobre um pouco da história dele. Ele é tido como patrono da indústria do Rio Grande do Sul, né? Sim. Tem uma função, de fato, importantíssima, e me parece que ele teve uma visão muito avançada em relação à sua época. Ao social também, construindo, inclusive, vilas para os seus operários, né, no bairro Navegantes, né, em boa parte. Então, eu acho que existe essa coisa. Por outro lado, se eu penso, por exemplo, no programa anterior nós falamos das migrações internas, aí você precisava juntar capital também para poder comprar a terra, o colono. E aí o grande lance do padre Amstadt, na área do cooperativismo, criar as caixas rurais a partir de linha imperial em Nova Petrópolis. Então, você pode, que é o sistema Sicredi hoje, né? Então, você pode ver assim diversas iniciativas que foram criando, que hoje estão esquecidas, mas que sem elas nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Quer dizer, hoje nós temos uma situação de capital internacionalizado, que é um outro capítulo, né? Mas esse capital hoje internacionalizado, ele teve uma pré-história e para essa pré-história o Rio Grande do Sul teve uma contribuição muito importante. Você sabe que, voltando um pouquinho a J. Renner e a questão da fábrica de banha e coisa e tal, ele foi muito além disso, mas a família, a Renner em parte explorou a banha, e diz que nesse livro publicado pela Assembleia Legislativa, menciona que Montenegro tinha o maior rebanho suíno do Brasil. Sim. Sim. Você tem que cuidar que Montenegro era bem maior que o atual Montenegro. Sim, sem dúvida. Não é Barão, Salvador do Sul. Mas ainda assim, né, o maior rebanho suíno do país, né? Meu sogro falava de varas de porcos subindo de Poço das Antas, o Morro Paris, descendo por Pinheiro Machado, e os bichinhos tudo caminhando com as perninhas curtinhas até o frigorífico. Um andar meio desajeitado do porco. E junto, diz que os porcos guias tinham os olhos cerzidos, costurados para não enxergarem, para irem na frente e os outros atrás deles. E, então os tocadores da vara cerzidos para não enxergarem nada, e os tocadores iam tocando eles para os outros ficarem atrás. E quando o porco caía extenuado, porque não conseguia mais cair, era jogado em cima de uma carroça para descansar um tempo, e depois tinha que ceder o seu lugar para os outros. Para o extenuado mais recente. Que coisa espetacular. E era o porco banha, né? Você pode se imaginar, né, pastor, assim, os caminhos quase que ínvios, né, tomados por esses grupos de porcos serpenteando
Você consegue ver isso hoje. Imaginar. Se você pega, vai para Brochier, sobe Pinheiro Machado, Moro Paris e desce em Poço d'Arame, você consegue imaginar esses construtores de estradas. Ou seja, o senhor falava que o Neugebauer já chega com capital, chega com... Sim, você tem que distinguir, você tem esse capital da venda, Sim. tem um imigrante que vem com um certo capital e consegue negociar isso, e depois nós temos um capital bancário. Nós temos bancos no Rio Grande do Sul que foram criados pelos capitães da indústria do Rio Grande do Sul para poder levar isso adiante. O Banco Pfeiffer, por exemplo. Tinha filial em Montenegro, né? O Banco Nacional do Comércio. Tá? Então, que também tiveram até um crescimento máximo, e os governos militares começam a forçar depois a criação de conglomerados bancários. Né? O padre Amstad, ele cria um banco para o pequeno agricultor, que são as caixas rurais, e um banco agrícola mercantil para os vendeiros e os industrialistas, para poder ter capital aí para criar, para ampliar a indústria, né? Um homem de grande visão. Então a gente fala que o século XIX, a imigração alemã teve 3 grandes lideranças. O jornalista Carlos von Koselleck, no mundo intelectual. Contemporâneo da CIS Brasil, né? E do Gaspar Silveira Martins. Sim, né? e contemporâneo de Amstad. E de Wilhelm Rotermund, que é a grande liderança do mundo protestante. Aí, né? Então, você tem figuras aí extraordinárias que tem que se trabalhar para não se perder a memória dessa pessoa. Então, nos mais diferentes setores. O senhor já escreveu alguma coisa a respeito do padre Amstad? De Amstad, não. Quem escreveu sobre Amstad foi Arthur Blasio Rambo, que trabalha sobre os jesuítas e a questão. Né? No momento está sendo escrita uma tese de doutorado sobre Carlos von Koselleck, e eu produzi uma biografia sobre Wilhelm Rotermund. Né? Então, aos poucos, a gente está conseguindo recuperar uma memória que até 1974 era tabu, porque era visto como revanchismo, né? Por causa dos acontecimentos de 2 guerras mundiais. Então, finalmente, eu acho que estamos conseguindo recuperar a memória antes que ela se perca de todo. Pastor, naquela quadra, digamos assim, do tempo do século XIX, capital era evidentemente fundamental e tecnologia é a outra parte da indústria, né? Como é que se dava essa questão tecnológica? Será que não foi aí, pastor, que se deu uma ruptura? Talvez alguns negócios não tenham prosperado. Quem sabe por faltou para nós, a tecnologia vinha para nós através das casas importadoras e exportadoras. O Bromberg e outras que se especializaram. E aí Rio Grande foi muito importante, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Né? E depois surge uma fábrica de máquinas em Cachoeira do Sul, a indústria Mernac, que começa a produzir máquinas aqui no Rio Grande do Sul. Então, muito tempo nós importamos, e importantes para nós foram sempre as guerras. Quando nós não conseguíamos importar, nós nos tornávamos criativos. A Hedrich produzia máquinas também em Montenegro. Né? Me lembro dos Kohlberg fazendo máquinas em Montenegro. Como diziam os antigos, pastor, a dor ensina geme. A dor ensina geme. Meu avô, na época da guerra, constrói turbinas no interior de São Paulo, porque não dava para importar turbinas. Estão funcionando até hoje. Quando baixa muito os grandes caudais, os pequenos riachos onde ele construiu, botou as turbinas dele, começam a funcionar na região de Cachoeira Paulista, São Paulo. Que maravilha. Então, em época de crise, a gente se torna criativo. O homem se vira, né? Não é à toa que mesmo nas guerras há grandes desenvolvimentos, né? Sim. Por conta, infelizmente, de motivações espúrias, né? Não. Nada elogiáveis, mas
Na história do feminismo se sabe que a emancipação da mulher começa também na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde na falta de homens se pega as mulheres para trabalhar na indústria de guerra. Interessante. Aliás, também a respeito da formação da Universidade de São Paulo, diz que as faculdades de filosofia, no caso da USP, também contribuíram para o feminismo, porque eram destino mais de mulheres do que de homens, né? E lá elas tinham uma liberdade, eram, digamos assim, das influências dentro da faculdade de filosofia. Mas agora você deveria entrevistar mulheres. Para que elas possam se manifestar. Sim, né? Justo. Muito bem, cumprimos mais um episódio da industrialização, mostrando um pouquinho da importância que os imigrantes e os seus descendentes tiveram, a contribuição que deram num estado, pastor, que se notabiliza também pela produção não só agropastoril, mas industrial também, né? Que ainda até hoje tem polos muito interessantes, e foi mais uma das contribuições dadas por esses imigrantes que até hoje persistem, haja vista os exemplos que o senhor deu das tintas Renner, Presa Pujante até hoje, e o Gerdau, né? Esse nem se fala. Até o próximo episódio.